Então agora a gente vai fazer a construção de comandos pneumáticos pelo método cascata. Bom, o método cascata ele consiste nas mesmas etapas que o método passo a passo, só que tem algumas peculiaridades. Então a primeira etapa é novamente a divisão da sequência em setores, só que a gente vai ficar um pouco diferente. Depois a segunda etapa também é elaborar o diagrama trajeto passo para a sequência, que vai ser a mesma coisa que antes. E a terceira etapa, então, consiste em desenhar uma linha pneumática para cada setor e desenhar as válvulas para controlar a mudança entre os setores. Onde, novamente, a gente não pode esquecer que primeiro a gente resolve a troca entre os setores, para depois a gente resolver o movimento dos atuadores. Então, como é que se dá a divisão dos setores no método cascata? A divisão obedece à regra de que quando um nome de um atuador se repete, vai se iniciar um novo setor. Por exemplo, se a gente tomar aquela mesma sequência que a gente tinha anteriormente do método passo a passo, ou seja, 1A avança, 2A recua e 1A recua, então o que a gente vai ter? Tá? 1A avança é o primeiro atuador, né? O primeiro movimento. Depois 2A avança. 2A já foi antes? Não, antes era só 1A, né? Então, entra também no primeiro setor. Agora, 2A recua. Opa, 2A já tinha sido antes. Então, aqui a gente vai cortar e vai começar um novo setor. E aí, vamos ver até quando que esse setor 2 vai ocorrer. Então, esse aqui vai acabar sendo o primeiro setor. Veja que a gente só tem o nome de cada atuador aparecendo uma vez. O primeiro 1A avança, depois 2A avança. Então, iniciando o setor 2, então 2A recua, né, o primeiro movimento, então não tem como se repetir. Depois 1A recua, 1A já foi? Não, era o 2A antes, né? Então, como a gente não tem mais movimento, então acabou aí o setor 2. Então, a gente vai ter dois setores no método cascata, ao invés dos 4 passos que a gente tinha no método passo a passo, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai desenhar as linhas, né? As linhas é uma linha para cada setor, assim como antes no método passo a passo, né? Então, se a gente tiver 2 setores, vamos desenhar 2 linhas. Se a gente tiver 3 setores, 3 linhas e assim por diante. E aí, a gente vai desenhar N menos uma válvula para cada conjunto de... para cada cascata que a gente tiver. Ou seja, se a gente tiver 2 setores, 2 menos 1 dá uma válvula. Se a gente tiver 3 setores, 3 menos 1, 2 válvulas. E assim por diante. Tá? Não é importante se a gente vai usar... Antes a gente usava no método passo a passo válvula 3 por 2 vias para troca entre setores. Agora a gente vai usar válvulas ou 5 por 2 ou 4 por 2 vias. Tá? Então, aqui novamente, né? Se a gente tiver 3 setores, a gente vai ter só 2 válvulas. Então, veja aqui o que vai acontecer. Quando a gente só tem 2 setores, é muito simples, né? Se a válvula estiver para um lado, fica pressurizado um setor e o outro não. Se a válvula estiver para o outro lado, fica pressurizado um outro setor e o outro não, né? E aqui, novamente, por convenção, assim como no método passo a passo, né, se convencionou que o último passo é quem começa pressurizado. É por isso que essa válvula está desenhada desse jeito. Aqui o último passo é o segundo passo, o último setor é o segundo setor, então ele começa pressurizado. Ao comutar a válvula, o setor 1 é que vai ser pressurizado. Então, se a gente tiver 3 setores, novamente, né, quem começa pressurizado é o último setor, que é o terceiro. E aí, quando a gente comutar a primeira válvula, né, a gente vai tirar o ar que estava indo para o terceiro setor e vamos botar ele lá no primeiro setor. Então, essa válvula aqui vai ser responsável por sair do setor 3 e ir para o setor 1. Essa segunda válvula vai ser responsável por sair do setor 1 e ir para o setor 2. Quando a gente comutar ela para a direita, o ar que estava indo para o setor 1 vai para o setor 2. E daí, quando a gente for para o último setor, o que a gente faz? A gente volta todas as válvulas para suas posições iniciais, né? Então, joga para a esquerda essa válvula e essa daqui também, né?
Então, mais um exemplo aqui, né? Se a gente tiver 4 setores, vamos ter n menos uma válvulas, né? Ou seja, 3 válvulas. 1, 2, 3. A primeira, então, né? A gente começa sempre pressurizando o último setor, ou seja, o setor 4, mas quando a gente comutar essa primeira válvula, o ar vai para o setor 1. Quando a gente comutar essa segunda válvula, o ar vai para o setor 2. Quando a gente comutar para a direita esta terceira válvula, a gente vai para o setor 3. Para ir para o setor 4, volta-se todas as válvulas para a posição inicial e aí a gente tem ar novamente no último setor. Então, aqui um exemplo da aplicação disso daí. Então, se a gente tiver essa sequência, a qual a gente já fez a divisão de setores, foi o primeiro exemplo ali, né? A gente vai saber que a gente tem 2 setores, né? E aí, novamente, a gente vai desenhar o diagrama trajeto-passo. E o diagrama trajeto-passo, eu não vou ficar falando muito, porque já foi falado na aula do método passo a passo, né? Então, se desenha exatamente da mesma maneira que antes, né? Então, 1A avança, bate no final de curso um S3, vai fazer com que o movimento do 2A ocorra, bate em 2S2 e assim por diante, tá? A única diferença aqui, né, a gente vai ter 4 momentos distintos novamente, né, que são os 4 movimentos, só que o método cascata, a gente agrupa os movimentos num mesmo setor. No método passo a passo, cada movimento era um setor, ou um passo. E no método cascata, cada setor é composto por um conjunto de movimentos, que a gente já viu como é que é a divisão. Então, o movimento de 1A avança, 2A avança, vai compor o primeiro setor, e o movimento 2A recua e 1A recua vai compor o segundo setor. Agora, que é a parte crucial aqui para a gente entender como é que funciona o método cascata. Então, o que a gente tem que ver? O que a gente tira aqui do diagrama trajeto-passo? A gente tira porque o que acontece? A gente tem que fazer o que eu tinha dito antes, né? Primeiro se resolve a troca entre setores e depois se resolve o movimento dos atuadores. Então, como é que vai acontecer a troca entre setores? Quem vão ser as condições de troca dos setores? Né? Então, para eu ir para o setor qualquer, eu tenho que estar no setor anterior e acontecer a condição de transição do setor. Ou seja, para eu ir para o setor 1, por exemplo, eu tenho que estar no setor anterior. Quem é o setor anterior ao 1? Né? No caso aqui, a gente só tem 2 setores, então o setor anterior ao 1 é o último setor, que é o setor 2. Então, para eu ir para o setor 1, eu tenho que ter terminado o setor 2 e acontecer o quê? O que faz com que inicie o setor 1? Né? A gente está vendo aqui pelo diagrama trajeto passo que é estar apertado o botão 1S1 e o sensor de início de curso ali do atuador 1A estar sendo acionado. Como é que a gente vai para o setor 2? Tem que estar no setor anterior, ou seja, tem que estar no setor 1. E o que separa o setor 1 do setor 2? Né? É o sensor 2S2. Então, para eu ir para o setor 2, eu tenho que estar no setor anterior, que é o setor 1, e bater em 2S2. Então, essas são as condições de transição dos setores. Né? Aqui muito simples, porque a gente só tem 2 setores, mas a ideia é a seguinte: para ir para um setor, estar no setor anterior e acontecer a condição de transição, que a gente retira do diagrama trajeto-passo. E aí, depois, como é que a gente vai fazer a parte de construção de ligações do nosso circuito pneumático para resolver os movimentos dos atuadores? Né? Então, a gente tem que olhar o que? Os movimentos vão acontecer dentro dos setores. Né? E aí, ou ele vai iniciar junto com o setor, ou não, ele vai acontecer no meio do setor. Né? Por exemplo, né, para um A avançar, um A avança assim que inicia o setor 1. Né? Então, para um A avançar, basta estar no setor 1. Estando no setor 1, já pode iniciar o movimento do 1A. Né? Agora, diferentemente, é o 2A. Né? O 2A ele também vai acontecer no setor 1, mas só que ele não vai acontecer assim que ocorrer
a troca entre setores? Porque primeiro, apesar de ele estar no setor 1, primeiro tem que acontecer o quê? Primeiro 1A tem que avançar. Então, qual é a condição de avanço de 2A? É também estar no setor 1, só que tem ainda que bater em um S3. E aí, 2A recua quando? Bem no comecinho do setor. Então, para 2A recuar, basta estar no setor 2. Estando quando for o setor 2 for acionado, o 2A já recua automaticamente. Agora, 1A não. 1A também vai acontecer no setor 2, só que somente depois que bater em 2S1. Tá? Então, implementando isso, então a gente sabe que temos dois setores, então vamos desenhar duas linhas, uma para cada setor, e N menos uma válvula, ou seja, uma única válvula aqui. Então a ideia é a mesma, só que a construção é diferente do método passo a passo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, resolver a troca entre setores. Para eu ir para o setor 1, eu jogo essa válvula para a direita. Para eu ir para o setor 2, eu jogo essa válvula para a esquerda. E eu sei que para ir para o setor 1, eu tenho que estar no setor 2 e bater em um S1 e um S2. Então, para ir para o setor 1, ou seja, jogar a válvula para a direita, eu tenho que estar no setor 2, por isso que eu vou puxar do setor 2 e bater em um S1 e um S2. Um S1 e um S2 e estar no setor 2 faz com que jogue a válvula para a direita, ou seja, vá para o setor 1. E para ir para o setor 2? Para ir para o setor 2, eu sei que eu tenho que botar essa válvula para a esquerda. Mas pelo diagrama trajeto passo, eu sei que para ir para o setor 2, eu tenho que estar no setor 1, por isso que eu puxo o ar lá do setor 1, e bater em 2S2. Agora que eu resolvi a minha troca entre setores, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a resolução da parte de acionamento das válvulas para fazer os movimentos atuadores. Então, o que acontece? O atuador 1A, ele inicia assim que o setor 1 iniciar. Então, basta eu conectar diretamente esta válvula aqui, que é responsável por fazer 1A avançar, no setor 1. Começou o setor 1, já inicia o movimento do 1A. Mesma coisa vai acontecer na volta do atuador 2A. Começou o setor 2, volta 2A. Ou seja, então eu vou ligar esse lado aqui da válvula, o lado direito da válvula aqui, que eu sei que é responsável por fazer o atuador 2A voltar, diretamente no setor 2. Porque começou o setor, faz voltar 2A. Agora, o 2A avançar, ele vai ser puxado o ar também do setor 1. Só que primeiro ainda tem que bater em um S3. Então, para o 2A avançar, ou seja, para eu botar essa válvula para o lado, a válvula 2V1 para o lado direito, eu tenho que estar no setor 1, vou puxar do setor 1, mas tem que bater em um S3. E a mesma coisa, a mesma ideia é a volta do atuador 1A. O atuador 1A inicia junto com o setor 2? Não. É no setor 2 que vai acontecer a volta. Tanto é que eu vou puxar do setor 2. Eu estou vendo aqui que o movimento é no setor 2. Só que somente depois de bater em 2S1. E aí está resolvido o nosso problema. Então, qual é a diferença, entre o método passo a passo e o método cascata? Bom, a diferença de implementação a gente viu. Mas na prática, o que acontece? Apesar de que o método passo a passo ele é mais intuitivo, ele é mais fácil de implementar, geralmente o método cascata ele tem uma solução com menor número de componentes, que é justamente o que está sendo mostrado aqui nesse slide, para mostrar aquele mesmo exemplo que a gente resolveu com o método passo a passo e agora resolveu com o método cascata. Então, temos uma série de exercícios aí para fazer, E, inclusive, só dando um spoiler aí, de como é que se resolve o exercício 2. Então, o exercício 2 ele já tem um pouco mais de movimentos, onde se vocês fizerem
a divisão dos setores, vamos ver que vamos ter 3 setores, né? Porque 1A avança, 2A avança, agora 2A recua. Opa, esse daqui era o primeiro setor. 2A recua, 3A avança, 3A de novo, opa, então o segundo setor acaba aqui, só tem esses 2 movimentos. E 1A recua, então são 3 setores que a gente tem agora, né? Só que 3 setores, a gente vai ter o que então? 3 linhas, né? E 2 válvulas, mas a ideia é a mesma, né? Para a gente ir para um setor, tem que estar no setor anterior e acontecer a condição de transição que a gente desenhou no diagrama trajeto passo. Então, desenhar o diagrama trajeto passo é muito importante, né? Tanto para o método passo a passo quanto para o método cascata, né? Então, para eu ir para o setor 1, eu tenho que estar no setor anterior, que é o 3, e acontecer o quê? Um S1 e um S2. Então, eu vou puxar do setor 3, bateu em um S1, bateu em um S2, eu vou jogar essa válvula para o lado, que vai fazer com que eu vá para o setor 1. Para eu ir para o setor 2, eu sei que eu tenho que jogar essa válvula para a direita, né? Então, eu tenho que estar no setor 1 e bater em 2S2. Então, estando no setor 1 e batendo em 2S2, eu vou para o setor 2. Para ir para o setor 3, eu tenho que estar no setor anterior, que é o 2. Né? E para ir para o último setor, a gente viu que a gente volta todas as válvulas para a posição inicial. Então, para eu ir para o setor 3, eu tenho que estar no setor 2 e bater em 3S2. Então, eu estando no setor 2, estou puxando o ar do setor 2 e batendo em 3S2, eu faço todas as válvulas voltar para a posição inicial para ir então para o setor 3. E aí, depois resolvida a troca entre setores, eu vou fazer lá a conexão das minhas válvulas para resolver, então, o movimento dos atuadores, né? Então, 1A inicia junto com o setor 1, então vou ligar direto aqui, né? 1A avançar no setor 1. Quem mais inicia junto com o setor? 2A inicia junto com o setor 2, 2A recuar, né? Então, 2A recuar inicia junto com o setor 2. E aqui, 3A recuar inicia junto com o terceiro setor. Então, 3A recuar inicia junto com o terceiro setor. Agora, os movimentos que não iniciam junto com os setores, né? 2A avança. Então, 2A avança, que é ligar essa válvula aqui, né? Então, 2A avança onde? Né? No primeiro setor, mas só depois de bater em um S3. Então, estando no primeiro setor e batendo em um S3, 1A avança. Outro que inicia no meio do setor, esse daqui, né? 3A avançar, inicia no meio do setor 2, né? Só que tem que bater em 2S1. Então, estando no setor 2 e batendo em 2S1, o 3A avança, né? E por último, quem é aqui no meio do setor é 1A recua. 1A recua lá no terceiro setor depois que bate em 3S1. Então, lá no terceiro setor, depois que bateu em 3S1, faz 1A recuar. Então, era isso.